dia, amada igreja. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Hoje é sábado, estamos iniciando esse devocional e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Estamos começando aqui o nosso devocional no capítulo 9, continuação, né? E eu tenho certeza, aleluia, Jesus, que todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, Deus fala conosco, né, não, amados? Amém? Vamos fazer uma oração antes da gente estudar a palavra do Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento tão precioso de estarmos aqui nesse sábado, meditando, lendo, estudando a Tua palavra. E eu sei que o Teu Espírito Santo vai falar conosco, papai. Entra agora em cada casa, visita cada família, Pai. Que cada um de nós possamos ser, aleluia, tomado pela Tua glória. E que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas de uma forma transformadora. Em nome de Jesus. Amém? Abra a Tua palavra em Êxodo capítulo 9. Então, irmãos, ao estudar a palavra, esse capítulo, né, 9, ele fala sobre as pragas do Egito. A gente estudou ali, né, que Deus, ele estava trabalhando ali na nação do Egito, com Faraó, com seu rei, e também estava trabalhando com o povo dele que estava escravizado ali naquela nação. Amém? E a gente sabe que tudo Deus tem um propósito, né? O povo dele estava ali sendo escravizado e Deus estava se revelando. Quem era ele, o caráter dele. Ele queria se revelar àquela nação, dando a oportunidade àquela nação para que eles conhecessem o Senhor, para que fosse salvo também. Amém, amados? Então, do capítulo 9, de 1 a 12, vamos ler lá. Glória a Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar ao rei e diga que o Senhor, no caso aqui, o Senhor disse a Moisés, né? Vá falar com o rei. Quem era o rei? O rei Faraó, rei do Egito. Ele diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte. O Deus dos Hebreus diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país, a fim de me adorar. Que ousadia, né, amados? Aleluia. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu os castigarei com uma doença horrível e que atacará todos os seus animais, todos os seus animais. Isso é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas, as cabras. Eita Deus, aleluia. Então Deus, aleluia, estava usando Moisés e Moisés estava transmitindo aquilo que Deus falara exatamente como Deus falara. Imagina Moisés, aleluia, irmão, tem que ter muita intrepidez, ousadia, né? Então, aleluia, Jesus, porque era um homem que estava falando, mas era o Deus Todo-Poderoso que estava falando com aquele faraó que se dizia ser um Deus também. Então, quer dizer, se você, aleluia, não liberar o meu povo, eu castigarei uma doença com uma doença terrível, os seus animais. Aqui está começando com os animais, né, gente? Aleluia. E ele diz: eu, o Senhor, marquei um prazo e farei isso amanhã. Quer dizer, não deu nem um tempo. 24 horas para Faraó decidir. Com certeza ele ficou indignado. Imagina, um homem todo poderoso, que sentia o Deus. Aí o Senhor usou um simples homem, servos do Senhor, aleluia, para dar uma ordem para aquele rei. Versículo 6. No dia seguinte, o Senhor fez o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, como o Senhor disse. Porém, não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Oremanai. E o rei mandou ver o que havia acontecido. Engraçado, mandou ver o que tinha acontecido, tá vendo? Ele ignorou aquilo que Moisés falara para ele, né? Vai lá ver o que está acontecendo. E foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas, e apesar disso, o rei continuou teimoso e não deixou o povo ir. Deus já sabia que o coração de Faraó
ia ser endurecido. Mas Deus ali estava trabalhando, mostrando. Nosso Deus, você viu que Ele é longânimo? Amém? É por isso que eu e você, quando a gente começa a orar pelas pessoas, que as pessoas têm um coração duro, você não pode desistir. Amém? Porque o Senhor é paciencioso, o Senhor é longânimo, e Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa. Então aqui no versículo, de 1 a 7, Moisés anunciou a Faraó que, a menos que ele libertasse os israelitas, dentro de 24 horas, olha aí, todos os animais domésticos do campo no Egito seriam alvo de uma demonstração do poder de Jeová. Eita Deus! Deus enviaria uma terrível peste sobre os cavalos, sobre os jumentos, camelos, gado, ovelha e cabras no campo. Os animais morreriam, a menos, aleluia Jesus, que o rei desse ouvido, aleluia Jesus, soltasse o povo, liberasse o povo. Caso contrário, tudo isso, seus animais seriam o quê? Ceifados. Uma coisa é certa, Deus enviou peste e os animais dos campos pereceram, uma vez que alguns deuses do Egito eram identificados como touros, vacas, carneiros. Engraçado, se era Deus, né? Então eles tinham que esses touros, vaca, cavalo, às vezes, era Deus, era considerado como Deus. E o Deus dos deuses, nosso Deus, olha aí, gente, aleluia, é demais, né? Aleluia. Então quer dizer que uma vez que alguns deuses do Egito eram identificados como touros, vaca, carneiro e outros animais domésticos, esse juízo foi outro ataque bem sucedido contra a religião egípcia. Isso aqui é um propósito de Deus. Então, contudo, Deus também cumpriu a sua promessa e protegeu os animais que pertenciam aos hebreus. Aleluia, que vivia na terra de Gósen. E aleluia, Jesus. Então Deus é Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz, feliz o homem que teme ao Senhor. Mas os que endurecem seu coração cairá na sua própria armadilha. Está em Provérbios 28, 14. Então, o oposto de um coração endurecido é um coração temente a Deus. Você tem endurecido seu coração? Aleluia, Jesus. Quando você contempla a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, e aí Deus, Ele nos dá, aleluia, Jesus, uma direção. Você submete ao direcionamento da palavra de Deus? Ou você endurece seu coração? Saiba que tudo que está na palavra de Deus é o próprio Deus te aconselhando. E quando você endurece o seu coração, as consequências elas vêm sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, amados, o oposto de um coração endurecido é um coração temente a Deus. E esse temor reverente é o que nos motiva a obedecer às ordens de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Efésios 4:18. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é Provérbios 9:10. Mas a pessoa de coração endurecido é ignorante de Deus e da sua verdade. Isso está em Efésios 4:18. Então, uma pessoa de coração endurecida, ela é o quê? Uma pessoa ignorante do conhecimento da palavra de Deus. Amém? E da verdade, da revelação da palavra de Deus. Então, Faraó não conhecia Deus. Aquela nação não conhecia o Deus de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O mundo não conhece Jesus. E é por isso que nós, o Senhor quer nos usar, amém, aleluia, andando em obediência para que o mundo venha conhecer o Senhor. E ele diz aqui no versículo 8 a 12, ele fala sobre a sexta praga. Aleluia. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, porque Faraó endureceu o coração e a consequência foi todos os seus animais morreram.
porque ele não obedeceu. Foi isso que Deus falou, foi isso que aconteceu. Aí ele fala aqui do versículo 8 ao versículo 12. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: pegue um punhado de cinza de um forno, que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Olha a ordem que Deus deu a Faraó. Pegue um punhado de cinza de forno, que Moisés, e jogue essa cinza, aleluia, no ar diante do rei do Egito. Eita Jesus, isso aqui é muita ousadia, né, gente? Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, em todos os lugares. A cinza produzirá tumores que se abrirão uma úlcera nas pessoas e nos animais. Misericórdia. Mas isso aqui é real, viu? Você está pensando que o nosso Deus é um Deus de brincadeira? E ele está falando assim: assim Moisés e Arão pegaram a cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlcera nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Até os mágicos, os feiticeiros, foi tomado por esses tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. Como o Senhor tinha dito, Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Irmãos, quando Deus fala aqui na palavra que Deus endureceu, é porque o coração de Moisés já era duro. E Deus já conhecia o coração dele. Por isso ele diz, Deus endureceu. Porque o nosso Deus, ele dá livre-arbítrio. Mas o Senhor já conhece o nosso futuro. Você sabia disso? Então, dessa vez, não houve nenhum aviso. Aleluia. Moisés e Arão simplesmente foram até os fornos, pegaram ali naquela cinza, encheram a mão de cinza como Deus tinha falado. Deus não avisou Faraó que ia fazer isso. E eles encheram ali suas mãos de cinza, jogaram a cinza no ar, confiaram que o Senhor faria o resto. Deus mandou, Moisés e Arão fizeram exatamente o que Deus mandara. Porque, irmãos, qual é o segredo da gente andar com o Senhor? O segredo é ser você fazer aquilo que Deus manda. Quem faz o milagre, aleluia, Jesus, é o Senhor que faz o resto. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Nós temos os conselhos da palavra de Deus, mas nós não executamos, nós não obedecemos, nós não praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí, meu irmão, você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Mas aqui, Arão e Moisés fizeram exatamente aquilo que Deus mandara. Deus cumpriu a sua promessa, pois onde as cinzas caíam nos egípcios e em seu gado, criava úlceras dolorosas. Aleluia. Mais uma vez, os hebreus de Gósen foram poupados, como está no versículo 11. Olha o que está no versículo 11 do Êxodo 9. Aleluia. Não somente os homens podem ir adorar o Senhor, mas só isso que vocês querem. Arão e Moisés foram... Não, aleluia, estou lendo aqui errado. Êxodo capítulo 9, versículo 11. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque ele e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Eita Deus. Então Faraó convocou os magos da corte, mas eles não conseguiam chegar até o palácio, até Faraó, porque eles estavam cheios de tumores também. Aqueles que eram feiticeiros, astrólogos, que eram os ajudantes, conselheiros de Faraó, até os tumores. Então ali Deus estava mostrando para eles que aquilo não era uma mágica. Eles faziam mágica, mas o que Deus estava fazendo não era uma mágica. Também tinha sido acometido de úlceras e não havia nada que pudesse fazer. Era uma experiência não apenas dolorosa, mas também embaraçosa, uma vez que os egípcios tinham obsessão pela higiene física.
ele se banhava com frequência, mas as úlceras infeccionadas dificultavam essa prática. A nação do Egito estava sendo devastada devido à teimosia de Faraó, porque ele não queria ceder. O povo estava com grande agonia, mas Faraó não cedeu. Continuou com o coração duro. Você conhece pessoas assim, irmãos? Você leva a palavra, você ora, eles passam a luta, está com o coração duro. Quantas pessoas estão em cima de uma cama e estão com o coração duro, cheio de mágoa, cheio de mazela? É Deus trabalhando, sabia? A maioria das pessoas é Deus trabalhando. Então continuou resistindo ao Senhor e o seu servo. E cada ato de desobediência de Faraó só serviu para endurecer ainda mais o seu coração. Então o homem que muitas vezes é repreendido, olha o que está escrito na palavra de Deus. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então Deus te dá a oportunidade para que você se arrependa. Agora, se você não se arrepender, olha, Provérbios 29:1, vamos ler de novo? O homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quantas pessoas, às vezes, Deus dá a oportunidade para ele conhecer o Senhor, e a pessoa faz vista grossa, é indiferente, e de repente a consequência. Às vezes eu vejo, sabe o quê? Quantos maridos são grossos com suas esposas, bate nas esposas, né? Não, são bêbados, maltratam os filhos, dá por cima da carne seca, como diz o mundo aí. Aí o tempo passa. E aí o tempo passa e depois vem a consequência daquilo que eles plantaram. Quantos filhos maltratam seus pais, respondem os seus pais, né? Um dos mandamentos do Senhor é: honra teu pai e tua mãe, que os seus dias serão abençoados e prolongados. Então, quantos filhos são rebeldes com os pais? Pode ter certeza que um dia a colheita vai vir. Então, a palavra de Deus, ela nos dá conselho. Agora, cabe você, meu filho, obedecer ou não. Porque você pode agora não estar colhendo a consequência, mas a consequência vai vir. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, lá em Êxodo 9, de 13 a 35, aleluia, eu vou ler de 13 a 21. Então aqui, irmão, nesse de 13 a 21, diz: não parecia que Moisés estava alcançando o seu propósito. Então Deus estava usando Arão e Moisés ali, mas cada vez o coração de Faraó estava o quê? Endurecido. E às vezes é assim mesmo. A gente está fazendo a obra de Deus e parece que tudo está igual, parece que nada, né, está mudando. Mas você está sob a palavra de Deus? Então continua firme. Porque quem faz mudar as circunstâncias não é você, é Deus. O Senhor só quer que você obedeça a Ele. Então, não parecia que o que Moisés estava fazendo, né, parece que estava tudo do mesmo jeito. No entanto, Deus estava no controle e sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. A única coisa, igual essa epidemia que está acontecendo no nosso Brasil, nas nações, parece que nada muda, né? Parece que as coisas estão ficando cada vez pior. Você está orando? Você está buscando o Senhor? Então creia que já está mudando. Mas, pastor, eu não estou vendo mudança. Mas o nosso Deus está agindo, porque você está orando. Você está buscando, você está colocando na mão do Senhor. A mudança vai acontecer, meu filho. Tenha certeza, isso é fé. Então você não tem que ver, Faraó endureceu o coração. E aí quer dizer, Moisés e Arão estavam fazendo tudo do jeito que Deus estava mandando. E parece que estava tudo igual. Não estava igual não, porque eles estavam amando sob a autoridade da palavra de Deus. Então algo Deus estava fazendo. Nós precisamos aprender. Pega esse aprendizado na palavra de Deus. Você tem que ler a palavra e pegar o que Deus está te ensinando. Está nos ensinando, amém? Então, o Senhor tem sempre uma palavra diferente para os seus servos. Então, tudo que nós precisamos fazer é ouvir Deus e obedecer. Então, Moisés e Arão estavam amando sobre a ordem de Deus. Então, se o coração de Moisés não estava
estava duro ainda, o problema não é de Moisés, o problema não é de Arão, o problema é com Deus, porque eu estou fazendo como Deus está mandando. Então você está nesse mundo, você está andando conforme a palavra de Deus, você está procedendo segundo a palavra de Deus, e as portas ainda não abriu, continua fazendo. Você está sobre a palavra de Deus? Pode ter certeza que Deus tem um propósito. No propósito, nesse tempo que você está esperando, nesse tempo que você está obedecendo, a promessa vai vir. Pode ter certeza disso, amém? Então vamos ler lá em Êxodo 9, de 13 a 21. Diz assim: a 7ª praga, a chuva de pedra. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, vá se encontrar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte. Engraçado que a gente não vê aqui o Moisés falando assim: eita, meu Deus, mais uma vez, não vai adiantar. Sabe aquele momento assim que a gente está fazendo, ou está obedecendo, nada está mudando? Isso acontece muito com o filho, né? Mãe, mais uma vez, não vai dar certo. Obedeça seu pai, meu filho. Obedeça. O segredo é obedecer. Então, quer dizer, apesar da dureza do coração de Moisés, olha o que ele diz. O Senhor Deus disse a Moisés: amanhã cedo, Moisés, vá se encontrar com o rei e diga ao Senhor, o Deus dos hebreus, diz o seguinte: deixa que meu povo saia do país a fim de me adorar. Com certeza o rei falou assim: já vem esse homem de novo, eu não vou soltar, não vou liberar. E ele diz no versículo 14: pois desta vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre você e sobre os seus funcionários e sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. A praga primeiro foi nos animais, agora o coração dele endureceu, agora Deus está falando que viria sobre o povo dele. Às vezes o Senhor está falando com você, você está com o coração duro. Olha, dê ouvido o que Deus está falando para você, antes que as consequências venham sobre a tua vida, meu filho. Eu não quero ficar no seu lugar, hein? Então Deus está te chamando. E se você não, aleluia, Jesus não ceder, as consequências das suas desobediências vão vir sobre você. Olha o que aconteceu aqui com o faraó. Isso aqui não é só para faraó, não. Isso aqui é comigo e com você também. Amém? E ele diz, versículo 15: se eu tivesse atacado você e o seu povo com doença, você já teria sido completamente destruído. Deus falando com Deus faraó, né? Aleluia. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder, para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Está ouvindo, faraó? Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir? Porém, amanhã, esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa quando cair a chuva de pedra, todos morrerão. Deus ainda estava sendo misericordioso, né? Ainda pediu para ele: vai lá no campo, pega seus animais, pega as pessoas, bota tudo dentro de casa, porque se você não fizer isso, todos eles vão morrer. Gente, olha o caráter de Deus, tanto que Deus é bom. Está vendo? Mesmo diante do coração duro, Deus nos ensina. Aleluia, Jesus. Ainda tem misericórdia de nós. E aí ele diz no versículo 20: alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito, levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Aqui foram alguns funcionários do rei que ouviram, correram e pegaram os animais deles, né? E levaram e botaram nos abrigos. Mas os que não deram atenção, eita, ó Deus falando, aos que não deram atenção, aos que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais no campo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu, Moisés. Cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo e sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Jesus Cristo. Então, irmãos, o que é que a gente vê aqui? Esse aviso do 13 ao 21.
trata-se do mais longo aviso até aqui. Talvez pelo fato de apresentar a praga mais destrutiva enviada até então. Mais uma vez, Moisés transmitiu a Faraó a ordem de Deus para permitir que o povo hebreu saísse do Egito, a fim de realizar uma reunião pessoal com o Senhor. Olha aí, Deus dando oportunidade para Faraó, para o coração dele ser quebrantado. No entanto, dessa vez, o Senhor acrescentou um aviso especial. O Deus dos hebreus estava prestes a enviar todas as suas pragas com força total, como está no versículo 14 aqui, ó. Olha o que ele está falando. Pois dessa vez, Faraó, aleluia, eu vou fazer todas as minhas pragas cair sobre você, sobre os seus funcionários, sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Então o coração de Faraó havia se endurecido ainda mais, de modo que as disciplinas de Deus precisaria tornar-se mais severa. É como Deus às vezes fala com você, que está com o coração duro, que fica zombando de Deus, que fica chamando os crentes de Bíblia, que nós somos da Bíblia mesmo, que Deus que nada, que Deus vai voltar, que Deus não existe. Você é um faraó e Deus quer falar com você. Amoleça seu coração. Dê lugar enquanto é tempo. Porque quando as consequências vier sobre a tua vida, meu filho, Deus quer te livrar das consequências. Porque Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus bondoso. E Ele usa pessoas. Aqui Ele está usando quem? Moisés e Arão. Aleluia, Jesus. Para dar o recado. Mas Faraó estava com o coração endurecido. Deus também estava ensinando o teu povo, que estava ali naquela nação, porque estava como escravo, porque desobedeceu a Deus. Então, amados, nós que conhecemos a palavra do Senhor e desviamos os caminhos do Senhor, você se torna escravo do mundo. A sua mente fica cauterizada. Será que vale a pena? Então aqui Deus estava dando a oportunidade para aquela nação do Egito conhecer o Deus verdadeiro. Então, aleluia, Jesus, o coração de Faraó havia endurecido ainda mais, de modo que as disciplinas de Deus precisaram tornar-se mais severas. Então Moisés lembrou o rei Faraó da misericórdia do Senhor, pois eu poderia ter estendido a mão. Ele diz que está no versículo 15 do capítulo 9, olha o que ele diz para ele. Se eu tivesse atacado você, Faraó, o seu povo com doença, você já teria sido completamente destruído. Recalamanai. Faraó deveria ter ficado grato, no entanto, continuou resistindo ao Senhor. Sabe, tem pessoas que assim, nunca reconhecem a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, nunca reconhecem o favor de Deus. Sabe, são pessoas ingratas, mas com ingrato só Deus para trabalhar no coração dele, né, irmãos? Aleluia. Moisés também, ele lembrou a Faraó da graça soberana de Deus. Uma lição que mais de um ditador já teve de aprender do jeito difícil, né? Então lá em Daniel 4, 28, 33, a gente vê ali Deus usando Daniel para trabalhar com aquele rei ali, né? Em Atos 12, 20 a 24 também. Se não fosse a vontade soberana de Deus, Faraó não teria sido o governante do Egito. Faraó só foi governante do Egito porque assim Deus permitiu. Então, cada vez que Faraó resistia a Deus, o Senhor usava a situação para revelar o seu poder, para glorificar o seu nome. Se Faraó se exaltava contra Deus, então Deus se exaltava por meio de Faraó. Como está no versículo 17 do capítulo 9, quando ele diz assim: você ainda continua orgulhoso, Faraó, e não quer deixar o meu povo ir? Paulo citou o versículo 16 em Romanos 9, 17 como parte de sua explicação sobre a justiça e a misericórdia de Deus para com Israel. Então, irmão, no dia seguinte Deus enviara muita
Deus enviaria muita grave chuva de pedra, como nunca houve no Egito, como está no versículo 18. Porém, Deus disse para Faraó: já que você está com o coração duro, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte, como nunca houve igual em toda a história do Egito. Aleluia. Então, irmãos, tamanha era o coração, a dureza do coração de Faraó. Então, diante disso aqui, irmão, até alguns servos de Faraó começaram a crer na palavra de Deus, obedeceram, foram lá, pegaram alguns animais seus, pegaram as famílias, colocaram dentro de casa, que eu falei, epa, porque já estava vendo o que estava acontecendo. O Faraó estava com o coração duro, mas eles não. Eles já estavam, epa, se Deus está falando, deixa eu preservar a minha família, preservar meus animais. E aí ele fala aqui do 22 ao 26. Vamos lá para a gente ler? Aleluia, 22 ao 26. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais, sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu, e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra, raios sobre o país. E ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito. E a chuva, os raios, caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e animais. Destruiu todas as plantas, quebrou todas as árvores. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Deus falou e aconteceu. Você acha que essa palavra, ela só aconteceu aqui no Velho Testamento? Não, meu filho, ela está acontecendo hoje também na minha e na sua vida. Se você não tem ouvido essa palavra, se você, aleluia, Jesus, tem sido indiferente à palavra de Deus, aí é com você. Mas Deus, Ele tem dado tempo para que você se volte para Ele, amém? Então, aqui explicação. Esse confronto com o Faraó pode ser resumido em 3 perguntas. Primeiro, Moisés e Arão perguntaram a Faraó por quanto tempo eles persistiriam com seu orgulho e recusariam humilhar-se diante de Deus. Então, era preciso um bocado de coragem para fazer qualquer governante da antiguidade o que ele era orgulhoso, mas especialmente ao rei do Egito, venerado como um Deus. No entanto, Moisés e Arão sabiam que o Senhor ia protegê-lo e cumpri-lo da sua palavra. Então, eles perguntaram, por quanto tempo, Faraó, você vai continuar com esse coração endurecido, obstinado? Você não está vendo que Deus está te dando oportunidade para você e a sua nação? Mas Faraó continuava com o coração endurecido. Avisaram a Faraó de que se ele não obedecesse, grandes nuvens de gafanhoto viria sobre a terra e destruiria todo o que havia sobrado da chuva de granizo. Moisés e Arão não esperaram por uma resposta nem por uma falsa promessa. Transmitiram a sua mensagem e saíram do palácio. O que é que nós aprendemos aqui? Passa o recado, fala aquilo que Deus mandou e saia. Deixa Deus fazer o resto. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz, na segunda pergunta, veio dos oficiais de Faraó: até quando nos será apostilada este homem? Aleluia, Jesus, que está no versículo 7. Aleluia. Com isso insinuaram que Faraó tinha errado em não deixar ir o povo de Israel. Ousaram, lembrando de que a sua política de oposição aos hebreus havia arruinado o Egito. Aí os próprios conselheiros já estavam ali revoltados com o rei. Sem dúvida, os oficiais demonstraram grande coragem ao falar com o Faraó. E dessa maneira, mas a nação encontrava-se numa situação desesperadora. E alguém precisava fazer alguma coisa. Que mal poderia haver um povo hebreu deixar o seu trabalho por algum tempo e fazer a sua viagem.
Faraó convocou, aleluia Jesus. Faraó convocou Moisés e Arão de volta ao palácio e fez a terceira pergunta: quais são os que hão de ir? Quais são as pessoas que vocês querem levar? Moisés deixou claro que Deus queria que todos fizessem essa viagem de 3 dias. Isso inclui todos os homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, e também o rebanho e o gado. Irmãos, você acredita que eu já estou explicando aqui, já é o versículo, é o capítulo 10? Eita Deus. Amém, esse capítulo 10 é para segunda-feira. Eita, mas foi uma benção, né? Deus é bom. Deus é muito bom. Então, amados, o que a gente aprende aqui? No capítulo 9, que Deus endureceu o coração desse rei soberbo, prepotente. Mas Deus estava dando a ele o quê? A oportunidade dele conhecer esse Deus todo-poderoso que nós conhecemos, que é o Senhor Jesus. Faraó sentia que era um Deus. Ele não se curvava a ninguém. Ele não obedecia a ninguém. Mas diante do Deus todo-poderoso. Por quê? Aleluia, Jesus. Porque ele sentia que ele era Deus. Então Deus confrontou o Deus Nilo, porque o rio Nilo era onde eles tomavam água, ali o rio, né, o rio ali tinha água para aleluia Jesus, para as plantações deles, era dali que eles faziam as boas colheitas. Então eles tinham ali o rio Nilo como um Deus. E Deus fez o quê? Fez com que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue. Eles tinham as rãs como os deuses. Deus, aleluia, Jesus multiplicou aquelas rãs, aleluia, a casa, os banheiros, cozinha, para tudo quanto é lugar. A casa deles estava cheia daquela peste, que eles falavam que era Deus, então Deus, né, mandou os deuses para eles, eles não aguentaram. Então, irmão, Deus estava mandando essas pragas para trabalhar na vida desse homem, desse rei e dessa nação, para eles aleluia, conhecer quem realmente era Deus. O que tem acontecido na sua vida? Quais são as dificuldades que você tem passado na sua vida? Você já tem Jesus? Você conhece a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe? Abra a palavra do Senhor lá em João. Olha o que Deus está falando para nós. Você sabe que na Bíblia tem tudo que você precisa. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Quando você passa a ter intimidade com Deus, você tem tudo que você precisa. Lá em João 3, versículo 16, olha aqui o conselho que Deus dá para mim e para você. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único filho para que todo aquele que crê em Jesus não morra. Essa morte não é uma morte espiritual, é uma morte física, é uma morte espiritual. Então, quando você passa a crer em Jesus, você deixa de andar com seus olhos da carne e passa a andar com seus olhos do Espírito. Então, Moisés, Faraó, ele era um homem, não era um homem que não conhecia Deus. Ele andava e ele confiava naquilo que ele via e tocava. Mas eu e você não precisamos andar por aquilo que nós vemos e tocamos. Nós andamos por aquilo que está na palavra de Deus. Todo homem que anda pelaquilo que a palavra de Deus fala é um homem espiritual. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você passa a ser um homem espiritual. A sua mente é recriada pela palavra. Como assim? Porque você, a partir do momento que você recebe Jesus, você passa a andar segundo as ordenanças da palavra de Deus. Era que Deus estava usando Moisés para ensinar o rei Faraó e aquela nação do Egito. Só que ele endureceu o coração. O coração de Faraó estava endurecido, mas Deus não desistiu deles. Continuando os estudos de Êxodo, você vai ver o trabalhar de Deus. Então aqui, quando ele fala em João 3:17, diz: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então Deus mandou Moisés ali, não foi para julgar a nação de Israel.
Não foi para julgar a nação do Egito, Faraó. Ele mandou Moisés ali para salvar aquela nação. E Deus enviou Jesus aqui para me salvar, para me libertar, para que a nossa mente, aleluia Jesus, para que nós verdadeiramente, através dos conselhos do Senhor, deixemos de ser escravo desse mundo e passamos a ser pessoas espirituais. E ele diz, aquele que crê no Filho, quem é o Filho? Jesus, não é julgado. Então, quando nós temos Jesus, todos os nossos pecados, você confessa seu pecado, e a palavra do Senhor diz que desses pecados, Deus não se lembra mais. Então, não há mais julgamento, porque uma vez que Jesus te perdoou, amém, você foi lavado, purificado, santificado pelo sangue de Jesus. Então, ele diz, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E se você for lá para João 12, aleluia Jesus, glória a Deus, aleluia. João 12, 45 diz assim, quem me vê, vê também aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus aqui nessa terra? Foi o Deus todo soberano, o Deus soberano, o Deus eu sou. Foi o mesmo Deus que enviou Moisés ali para falar com o Faraó. E ele endureceu o coração. E o Senhor Jesus está dizendo, quem me vê, vê também aquele que me enviou. Então Jesus foi enviado por Deus para se revelar a mim e a você. Então nós não podemos endurecer o nosso coração como o coração de Faraó foi endurecido. E ele diz, eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Você está na escuridão? Perdido, sem saber para onde, o que fazer, o que você está fazendo nesse mundo, por que eu nasci, o que eu vim fazer nesse mundo, por que eu estou nessa família, sou um perdido. Você não está perdido não, Jesus quer se revelar a sua vida. Ele diz, eu vim como luz para todos aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão sem direção. E ele diz aqui em João 12, 47, se alguém ouvir a minha mensagem, se você ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, e não praticar, Jesus não vai te julgar. Ele está falando, eu vim como luz, mas se você não me receber, se você não aceitar os meus conselhos, eu não vou te julgar. Mas ele fala no versículo 48, se alguém me ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar e não para julgar. O nosso Deus não é um Deus carrasco. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Assim como ele enviou Moisés, aleluia, ali para falar com o Faraó, porque ele queria se revelar a ele como Deus, trazer um novo estilo de vida, trazer salvação àquela nação. Jesus, ele veio, não foi para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo da nossa ignorância espiritual, da nossa falta de entendimento. E a única coisa que nós precisamos fazer é ouvir a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos, somos descauterizados, porque a mente do mundo está cauterizada na escravidão, nos vícios, na algia, na sensualidade, na vaidade. Então só você ouvindo a palavra de Deus, que você tem condições de viver o novo de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz aqui, se alguém ouvir a minha palavra e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgar. Então Moisés foi enviado ali do Egito para salvar quem? Salvar não só o povo de Deus, os hebreus, mas para salvar aquela nação do Egito, salvar o próprio Faraó. E aqui a gente vê aqui, aleluia, versículo 49. Quem me rejeita e não aceita a minha palavra, já tem quem vai julgá-lo. Então, se você não ouvir essa palavra, como Faraó não quis ouvir a palavra que Moisés estava levando, já tem alguém que vai julgar. As palavras que eu tenho dito serão juiz dessa pessoa no último dia. Então Faraó não teve desculpa, porque com certeza o dia que Deus levou ele, no dia do juízo, Deus vai mostrar a Moisés e Arão, eu mandei Moisés, mandei tantas pragas para amolecer seu coração e você não quis dar ouvido. E não quis dar ouvido e nem impediu o seu povo de ouvir.
Então agora as consequências estão aqui. É a mesma coisa. Quantas pessoas têm chegado, levado a palavra para você, e você tem tapado os seus ouvidos? Você liga a televisão, tem uma mensagem, você muda de canal. Você chega lá na caixa de correio, tem uma mensagem, você pega e joga no lixo. Você está lá no seu trabalho, tem alguém que vai falar de Jesus para você. Você, não, agora não tem tempo. E se Jesus vier buscar você agora, qual vai ser a desculpa? Não tem desculpa. Jesus, ele veio para se revelar a nós. E se você não der ouvido à palavra do Senhor, ele está dizendo que quando ele te buscar, essa própria palavra que você teve a oportunidade de ouvir e não deu crédito, ela vai ser o seu juízo no último dia. É o que está escrito. É com você, não é comigo. Então, Moisés foi usado por Deus, mais Arão, para levar a palavra para Faraó, dando a ele a oportunidade de viver o novo do Senhor. E Deus enviou o seu Filho Jesus aqui na terra para nos, aleluia, Jesus, mostrar o caminho. E ele deixou a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. A televisão tem um manual, todo eletrodoméstico tem um manual. Quando tem alguma coisa, aleluia, errada, você vai no manual. O manual do cristão é a Bíblia. Tudo que o cristão precisa está na palavra. E se você, aleluia, Jesus, clamar a Deus, Senhor, abra o meu entendimento, porque eu quero entender o meu manual. Eu quero me conhecer. Eu quero te conhecer. Senhor, eu não quero ser ensinado pelo homem. Eu quero abrir a Bíblia. E eu quero que o Senhor abra meus olhos espirituais. Eu quero ser ensinada pelo Senhor. Eu duvido. Se você fizer essa oração sincera, Deus se revelará a você. Deus estava dando a chance para Faraó mudar de vida. E hoje Ele está dando a chance para você. Não seja como Faraó. E aqui para encerrar, diz assim. Jesus disse, quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é que me ordenou o que devo dizer e anunciar. Então, irmãos, Jesus não estava ali falando, deixou essa palavra aqui, não é palavra dele, é a palavra do próprio Deus. E eu estou transmitindo essa palavra, e essa palavra não é minha. Essa palavra, ela foi dada por Jesus, que foi dada a Jesus por Deus. Moisés, quando estava ali diante de Faraó, a palavra que ele falara para Faraó não era a palavra dele, era a palavra dita pelo próprio Deus. E quando Faraó endureceu o coração contra Moisés e Arão, ele não estava endurecendo o coração contra aqueles homens que estavam entregando a mensagem, estava endurecendo o coração contra o próprio Deus. E quando você não dá crédito a essa palavra, quando alguém leva a mensagem para você, aleluia, Jesus, não está resistindo, não é quem está levando a mensagem, mas aquele que está usando, Deus Todo-Poderoso, que está levando a mensagem para você. Por isso a palavra do Senhor diz, aleluia, lá em Romanos capítulo 10, para a gente encerrar, Romanos capítulo 10, versículo 8. Aleluia. A mensagem está perto de você. A palavra está perto de você. Eu estou falando a palavra com você agora, que está me ouvindo. A mensagem está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Esta é a mensagem da fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer em Jesus não ficará desiludido. Então Jesus, assim como Deus usou Moisés para falar com o Faraó, para dar a ele uma oportunidade de uma nova vida, Deus hoje está falando com você, me usando para falar essa palavra que Jesus deixou. Se você crê em Jesus,
Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca, você pode falar que tem Jesus, mas a Bíblia diz que você precisa confessar. Você precisa falar: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. E eu quero confessar ao Senhor, eu quero confessar com a minha boca que o Senhor é o Senhor e crer com o meu coração. E a partir de hoje eu quero que o Senhor direcione a minha vida. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar a dureza do meu coração. Lembra de Faraó? Que Faraó endureceu o coração, mas Deus estava sempre dando oportunidade para ele. Deus hoje está te dando uma oportunidade de você reconciliar com o Senhor, de você colocar a sua vida no altar do Senhor, segurar nas mãos de Jesus e deixar Jesus caminhar com você. Procura uma igreja evangélica, pega a Bíblia e começa a ler a partir do Evangelho de João. Peça o Espírito Santo de Deus: Senhor, me revela a mim, fala comigo, Jesus. Abra meus olhos, meu entendimento, porque eu preciso conhecer a tua palavra. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu quero ler a Bíblia e entender. Abre a palavra nos evangelhos. 1 João, você pode ler 1 João. Leia os 5 capítulos de 1 João. Depois você vai para o Evangelho de João e começa a ler pausadamente, pedindo o Espírito Santo de Deus para trazer revelação ao teu espírito. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Deus usou Moisés para levar o recado para Faraó. E o coração dele endureceu. Mas Jesus não desistiu. Porque Deus ele não só queria tirar o povo de Israel ali daquele país, mas ele queria dar oportunidade para aquela nação conhecer ele como Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento tão maravilhoso. Obrigado por esse estudo, Pai, porque é tão bom estudar a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Que o Senhor possa nos tirar da escravidão. Que o Senhor possa nos tirar, Senhor Jesus, da ignorância. Oh, papai, da falta de entendimento. Que o Senhor possa trazer luz, Senhor. Toma a nossa nação brasileira. Toma, Senhor Jesus, a igreja brasileira. Senhor, eu sei que tem grandes preletores, tem grandes estudiosos da Bíblia, através do YouTube, da internet. A palavra está, Senhor Jesus, com abundância, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de aprender e estudar a tua palavra, Senhor. Alcança, através dos meios de comunicação, multidões que ainda andam na cegueira, que ainda andam com o coração como o coração de Faraó, na incredulidade, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não virá até que o teu evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui levando esta palavra. E eu sei que em algum lugar alguém vai ouvir essa palavra e o Senhor vai tocar no coração. Que Deus te abençoe. Amanhã, 9 horas, nós teremos a escola dominical e à noite nós teremos o culto da celebração. E sábado nós teremos o culto dos jovens. Amém? Deus abençoe vocês.